Vamos pôr de pé, irmãos. Vamos orar. O irmão Adir e a irmã Maria pede oração. Oração por Mercedes e Carmela. A irmã Aparecida de Bastos pede oração por 51 anos de casamento. O irmão Dadá? Que benção. Irmã Valdirene pede oração por seus filhos, noras, genros, netos, salvação e libertação. Oração por José Luiz e família, por luto, perdeu sua mãe. Que Deus conforte a família. Oração por José Dias e família, Germina e família, Esther, Josefa e irmão Daniel. Eu também conto com a oração dos irmãos em meu favor, de minha esposa, filhos, em favor dos irmãos de Bastos, de todo o campo, de minha família, para a salvação e libertação. Senhor, Tu és perfeito e maravilhoso. O Senhor apresenta em simplicidade em nosso meio. Não há nenhum importante, um grande presente, ou talvez assistindo através da internet. O único grande é o Senhor. O único importante aqui é o Senhor. E sabendo da grande importância de nosso bom Deus, da presença em nosso meio, nós apresentamos essas vidas em Tuas mãos para uma solução, para um conforto, para a saúde e libertação. Somente o Senhor pode fazer isto pelos Teus filhos e por aqueles a quem nós intercedemos, que nós pedimos em favor. Pai, está em Tuas mãos para que o Senhor ajude a cada um, para que o Senhor dê aquilo que cada um precisa e necessita. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos em favor deles. Amém. A irmã Romilda vai cantar depois da leitura. Somente igreja vamos receber o nosso pastor. Bom dia, na paz de Cristo. Nós não sabemos o motivo que
fomos aí bloqueados no YouTube, porque são trabalhinhos nossos mesmo, não é cópia de ninguém. E não sabemos por quê. E por causa do bloqueio, a mídia não conseguiu voltar mais. Mas é uma perseguição, porque só acontece aqui, né, com a gente. Vamos ficar em pé. Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Essas coisas atrapalham, mas a gente tem que considerar que o nosso trabalho está incomodando o diabo. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças. Afinal de contas, nós estamos aqui na tua casa e vamos sim ser grandemente abençoados por ti em todos os ataques do inimigo, em todos os problemas. Nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao passar o Jordão desta vida, a vitória teremos de Deus. Entraremos em terra prometida, glória e honra pertencem a Deus. Aleluias, sejas Deus louvado, no céu, na terra e no mar. Entraremos em terra prometida, ao Egito, onde não voltarei. Minha vida era triste e vazia, eu não tinha consolação. De repente encontrei o
auxílio de Jesus que estendeu sua mão. Aleluias, seja Deus louvado no céu, na terra e no mar. Entraremos em terra prometida, ao Egito, onde não voltarei. Aleluias, sejas Deus louvado no céu, na terra e no mar. Entraremos em terra prometida, ao Egito, onde não voltarei. Ao Egito, onde não voltarei. Amém, graças a Deus. Igreja, eu quero mostrar a diferença de tentação e provação. Tiago disse que Deus não pode ser tentado e Ele não tenta a ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal. Nós sim podemos ser tentados pelo mal. Porque o que é uma tentação? Tentação é quando há resistência. Uma pessoa que não resiste, ele não é tentado. Então nós vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um contra o outro para que não façais o que quereis. Então, por que existe a tentação? Porque por dentro somos redimidos e por fora não somos redimidos. Então a tentação, ela vem contra a nossa concupiscência. Por isso, São João disse na primeira carta, 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e suas concupiscências passam também com ele. Mas aquele que faz
a vontade de Deus permanece para sempre. Então, lá no monte da tentação, Jesus foi tentado, mas porque ele estava na carne. Se descesse ali o Espírito de Deus somente, ele não poderia ser tentado. Então Deus, encarnando-se, ele foi tentado, porque ele estava em um corpo humano. E a tentação de Jesus foi nessas 3 esferas: concupiscência dos olhos, quando Satanás mostrou os reinos do mundo; concupiscência da carne, quando o diabo disse para transformar pedras em pães; e soberba da vida, quando o diabo pediu para ele se lançar do pináculo, só para mostrar que ele seria guardado, portanto, tentando a Deus. Então, vejam bem, por isso que São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele disse: não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação, ele dá o escape para que possais suportar. Infelizmente, Deus dá o escape, ele mostra a porta de escape. Infelizmente, Só que as pessoas... Deus dá o escape, ele mostra a porta de escape. Infelizmente, mas sempre que somos Deus dá o escape, Deus mostra a porta de escape. Infelizmente, mas sempre que somos Deus dá o escape, é uma prova. Deus mostra a porta de escape. Infelizmente, mas sempre que somos Deus dá o escape, é uma prova. Deus mostra a porta de escape. Infelizmente, mas sempre que somos Deus, porque é uma prova. Mas sempre que somos em nós, porque é uma prova. Deus temos em nós, mas sempre que somos em nós, porque Jesus sempre nós, porque Jesus sempre ele disse 6:33, nós, que Jesus sempre dito isso para que nós tenhamos paz. Ele disse: mundo tereis 6:33. Dito isso para que paz. Mundo tereis 6:33. Então ela nunca vem. Dito isso, você possa suportar. Mundo tereis nunca vem. Dito o escape, você possa suportar. A prova nunca vem o escape, você possa suportar. Mais do que a prova, o escape, mais do que a prova, essa nossa capacidade. Mais do que a sempre essa nossa capacidade. Sempre essa capacidade. Sua capacidade. Sempre a capacidade.
3, versos 13 e 14. E a capacidade. 3, versos 13 e 14. Assim como 3, versos. Ele conhece nossa história. Assim lembra. 3. Deus trabalha muito com a lei da relatividade. Você pode ver, quando saiu do Egito, Deus não levou o povo pelo caminho das guerras, para eles não desanimar e voltar para o Egito. Mas Deus os levou a provas mais do que eles podiam suportar. Vou citar um exemplo. Quando saiu do Egito, o primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. Aí eu pergunto, o Mar Vermelho na frente, Faraó atrás, eles podiam suportar aquilo? Não. Mas Deus faz isso com a intenção de nós conhecermos o seu poder, que é ilimitado. Vejam bem, ilimitado. Você já imaginou se Deus nos desse o poder? Tem um desenho no YouTube, chama-se Superbook. Eles estão vivendo em um tempo mais adiantado que o nosso. E aparece uma coisinha redonda que puxa eles para dentro, joga dentro da história. E eles participam das histórias da Bíblia, a travessia do Mar Vermelho, Daniel na cova dos leões, o nascimento de Jesus. Então, você já pensou se nós tivéssemos um poder de ser transportado para o passado e chegar ali nas praias do Mar Vermelho, conhecendo a Bíblia agora e voltando lá atrás, nós estaríamos fazendo o quê? Dizendo para o povo de Israel: calma, eu já li essa história, vai dar tudo certo. Não é assim? Então, Deus mostrou ali, para aquele povo que ele iria guiar até a terra prometida, que se não fosse a rebeldia deles, era uma viagem bem curtinha. Por causa da rebeldia deles, eles ficaram ali 40 anos. O mar se abriu, os carros de Faraó foram travados, Deus deu aquele grande livramento. Aquilo foi uma prova. Outra prova, Sadraque, Mesaque e Abednego, a fé deles estava sendo provada. Por quê? Porque eles teriam que adorar aquela estátua. E a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, e não se inclinareis a eles. E aquela prova foi mais do que eles podiam suportar. Eles foram lançados dentro da fornalha. Mas o quarto homem
estava lá. Glória a Deus. Livrando eles. Daniel também. Daniel foi provado e lançado na cova dos leões, mas Deus enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Jó foi provado. Deus permitiu que o diabo tirasse, na verdade, tudo que ele tinha. O que era de mais precioso para ele, Satanás tirou. Os filhos, a saúde, a reputação, os amigos. A Bíblia não diz que Jó divorciou-se daquela mulher, né? Não podemos afirmar. Mas eu não viveria com ela depois, não. A mulher que na hora que ele mais precisava, porque ele deve ter pensado assim, bom, pelo menos sobrou o voto do casamento. Ela prometeu que estaria na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Quem sabe ela vem dar uma palavra de consolo para mim, uma palavra de ajuda. Quando ela jogou, foi um balde de água fria. Ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele passou. Uma visão que Deus deu para ele foi o suficiente para ele passar por aquelas provas. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Uma visão mudou todo aquele quadro. Então, vocês querem ver uma coisa? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, São Paulo fala que ele teve uma tribulação. Ele foi de maneira agravado, mais do que ele podia suportar. Então, isso é bom a gente saber, porque a gente precisa de lembrar das palavras de Deus. Eu me lembro que, quando eu fazia artes marciais, de vez em quando, pessoas faixa preta apanhavam na rua. Com todo aquele conhecimento. Mas por que apanhava na rua? Porque na hora de lutar, ele ficava tão nervoso que ele esquecia de tudo que aprendeu. Então, esquecendo do que aprendeu, ele ficava vulnerável e apanhava. Então, quando você estiver passando uma coisa que você diz assim, agora eu não vou conseguir, é muito forte, você tem que lembrar o seguinte: Deus pode estar permitindo uma tribulação, uma prova além das suas forças, mas com um propósito. Ele vai te dar o escape.
E o escape dele vai ser a manifestação do seu poder. Mas ouçam o que Paulo diz, porque vocês sabem que Paulo morreu em Roma. E ele sabia que lá era o fim da sua caminhada. Então, se ele sabia que era o fim da sua caminhada em Roma, ele não morreria até que ele chegasse em Roma. E aqui ele estava na Ásia. E ele fala assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira atribulados, mais do que podíamos suportar. Então ele pensou que ia morrer. Vamos morrer. Mas ele cria no Deus que ressuscita os mortos. Ele creu que Deus, mesmo ele morrendo, Deus o ressuscitaria para ele continuar com a sua missão, que terminaria lá em Roma e não na Ásia. Tá? Nós, em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. O qual nos livrou de tão grande morte e nos livrará ainda. Foi assim que Abraão creu. Quando Deus prometeu para ele que seria através de Isaque que ele seria pai de muitas nações, Deus dá Isaque para ele. E depois Deus pede Isaque para ser sacrificado. Abraão, fiel a Deus, crente em Deus, pensou: eu sacrifico Isaque, não tem problema. Só que eu sacrifico Isaque, mas não volto sem Isaque, porque Isaque não casou, Isaque não tem filhos, então ele vai ter que casar, vai ter que ter filho, para cumprir a palavra de Deus na minha vida. Então, São Paulo em Hebreus 11, 17 e 18, ele diz: pela fé, Abraão, quando foi provado, não negou seu filho, seu único filho. Sendo-lhe dito: em Isaque será a tua descendência, creu que até dos mortos Deus o ressuscitaria. Então nós devemos crer, irmãos, que há uma promessa na nossa vida. Qual promessa? Você pega o Salmo 128. Promessa de você ter uma família abençoada. Promessa de você ver os filhos dos filhos. Você que tem, por exemplo, honrado pai e mãe. O que a Bíblia diz a respeito disso? Que você vai viver uma vida longa. E além de tudo isso, nós temos Isaías 53, 5. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados.
Então, essas promessas nos rodeiam, inclusive a outra, Efésios 6, para que te vá bem. Então, nós temos que viver a vida de uma maneira positiva. Eu não vou morrer prematuramente. Eu vou ser uma pessoa que irei bem em tudo. Porque mesmo com a promessa de Deus, você viver de uma maneira incrédula, duvidando dela, você não vai desfrutar das bênçãos de Deus. Porque você tem que ter fé na palavra. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, você quer agradar a Deus? Viva positivamente, crendo no poder de Deus, mesmo que se levantar, gente, uma nuvem tão espessa, tão escura, que você chegará até pensar, é o meu fim, creia, que é nesses momentos cruciais que Deus gosta de mostrar o seu poder. Deus é como se fosse assim, um lutador que não quer ficar enferrujado. Tem que ter alguma luta para ele, sabe? E Deus gosta de atuar em coisas grandes, não em coisa pequena. E Deus faz isso para a gente confiar nele. Você vê que o próprio Paulo, gente, pensou, é o meu fim. Mas ele lembrou da promessa de Deus e disse, não. Se nós morrermos, Ele vai nos levantar, não é no último dia, não. Ele vai nos levantar agora. Nós temos que cumprir o nosso papel, a nossa missão. Deus não disse que eu vou morrer aqui. Eu vou morrer lá em Roma. Morrerei com a minha missão completa. Mas enquanto não chegar o tempo de eu morrer, eu não morrerei. Aleluia. Crê dessa maneira. A gente tem que andar assim, tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Porque nós não conhecemos na Bíblia, não tem relato nas Escrituras de uma falha do nosso Deus. Não. O que tem na Bíblia é a manifestação do seu grande poder. A Bíblia é o livro dos milagres. Livro dos milagres, porque o nosso Deus é o Deus dos milagres. Gente, eu já passei momentos terríveis. Mesmo nós ali na Marília, já teve meses que eu pensei assim, não vou conseguir pagar o aluguel. Porque tudo estava cooperando para eu não pagar o aluguel da igreja. E até hoje, Deus nunca permitiu de eu atrasar um programa de rádio, atrasar um aluguel, mesmo sem ter condição de pagar. Vocês veem que em Basto, eu sei porque a agência bancária é de Basto.
Você pesquisa o número de onde veio o depósito, Basto. E eu perguntei para os irmãos quem é que andou depositando dinheiro. Por 2 vezes eu não fecharia o mês. Não ia dar conta de pagar o programa. E foi uma época que eu tinha 2 programas. Um na 950 e o outro na Clube, testando qual seria a rádio melhor. Então era 2.000 só lá. E apareceu um depósito na Caixa Econômica, na minha conta, de R$2.000. Graças a Deus. Era o que eu precisava para fechar o mês. Passou um tempo, novamente eu precisando fechar o mês, e um depósito na minha conta, R$2.000, em Bastos. O irmão Levi e a irmã Débora prometeu dar uma oferta para nós aqui. Eu pensei que era o irmão Levi, que ele mexe com, ele compra casa, reforma, vende. Achei que era. Aí, no casamento não, no chá de cozinha da irmã Alessandra, a irmã Débora veio. Quando eu recebi o depósito, eu mandei um zap agradecendo, e ela não me respondeu. Ela chegou e falou assim: pastor, se o senhor recebeu algum depósito na tua conta, não foi nós. O nosso, nós vamos passar para o senhor a semana que vem. Eu fiquei mais contente ainda. Fiquei mais feliz ainda. Eu achava que era eles. Agora em Queiroz, mês de janeiro, mês apertado. E eu falei que ia comprar uma câmera para filmar os cultos em Queiroz. E um irmão de Tocantins, o irmão Enes, falou: pastor, manda o número da conta que eu vou te mandar uma oferta para ajudar a comprar a câmera. Eu pensei, ele vai me mandar uns R$300, né, 200, nem que fosse 50, estava bom já. Ele me mandou R$2.000. O que eu fiz? Comprei a câmera a prazo. A Bárbara, aliás, compramos à vista, né? A Bárbara que parcelou para mim. E eu cobri as minhas contas com esse dinheiro. Gente, isso é Deus. É Deus. Mesmo que aconteça de um irmão precisar da ajuda da igreja, a ajuda do pastor, é Deus. Porque essa é a maneira de Deus. São Paulo diz: em suas necessidades, procurai os santos. Tá? E o profeta diz que nós somos obrigados somente para com os nossos. Nós não temos que sair aí dando cesta básica. É bom fazer isso, mas a nossa obrigação é com os da casa, tá? Com os irmãos. E quando acontece isso, ninguém nem deve saber. Ninguém deve saber. Nós vamos fazer uma cesta básica aqui para o irmão fulano, para a irmã ciclano. Não. Traz a coisa para a igreja e um diácono leva até a casa do necessitado. Porque às vezes tem irmãos que ficam constrangidos o povo saber que ele está necessitado. Eu me lembro uma vez, o pastor Paulo contando, que havia uma família necessitada na igreja.
E o pastor Aparecido, não querendo falar o nome do irmão, ele disse assim: é que essa família, esse irmão está com a esposa gestante. E a única irmã gestante era aquela. Se tivesse 3, 4 gestantes, podia dizer assim, qual delas, né? Só tinha uma irmã gestante, e o irmão ficou bravo. Pastor, eu não queria que o senhor me expusesse. Eu tenho vergonha de estar pedindo. Tudo bem. Só que pior, gente, tem gente que diz que tem vergonha de usar a igreja e fica pedindo para vizinho. Você sabia que é feio pedir para vizinho? Manda o filho pequeno no vizinho: ó, minha mãe pediu para você dar umas 3 colheres de café. Ó, minha mãe pediu, você tem um saquinho de arroz aí de 5 quilos, depois a gente paga. Gente, é a coisa mais feia que existe, porque Deus cuida de nós, e esta é a maneira que Deus cuida de nós. Se precisarmos, Deus tem o seu povo aqui para nos ajudar. Glória a Deus. Deus não quer ser mal falado. Por isso que Moisés livrou Israel da morte, porque ele falou com Deus assim: ó, o que os vizinhos nossos vão pensar? O Senhor tirou nosso povo do Egito para levar para a terra prometida. Agora o Senhor mata esse povo aqui no deserto. Os vizinhos vão pensar assim: que Deus é esse? Que prometeu e não dá conta de cumprir o que ele prometeu. Em outras palavras, quem que vai querer o Senhor como Deus? E Deus baixou a cabeça e pensou, falou: você está certo. Então Deus cumpre a sua promessa, gente. Deus cumpre. Além da nossa força, está um Deus. Por isso que Davi, no Salmo 27, ele age assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os meus inimigos, meus adversários, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Aleluia. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, não tem inveja. Lembra do culto sobre o invejoso? Não tem inveja que pega na gente. Não tem macumba que pega na gente. Não existe negócio de maloiado que pega num filho da gente. Não, todas essas ferramentinhas do diabo, elas não prosperam contra um crente. O crente tem poder para expulsar Satanás. Olha, eu posso até ir numa casa orar. Posso. Porque na verdade o pastor é a boia da caixa d'água. Tá? Mas primeiro faça você. Ora, expulsa. Se não melhorar, aí a gente vai. Por que eu peço para fazer isso? Porque o poder não está só no pastor. O poder está em vocês. O profeta diz que aquele poder que nos ressuscitará está em nós é agora. Esse poder está em você agora. E me lembrando de tribulações,
de provas, o profeta de Deus. Ele estava numa situação que ele não podia suportar. Tanto que ele não suportou a perca da esposa, a perca da filha, do pai, do irmão, que ele ficou tão sem jeito para pregar cura divina, porque ele orava para os outros, e quando era para os seus entes queridos, Deus não curava. E no seu desespero, gente, o profeta caiu em uma depressão até profunda. No seu desespero, ele não pediu para morrer. Ele tentou o suicídio. Ele subiu com as suas esporas em um poste e segurou no fio de alta tensão. Era para ser torrado instantaneamente. Quando ele se deu por si, ele estava sentado no chão. Mas querendo se matar realmente, ele foi para casa, pegou um revólver carregado e pôs na sua cabeça e começou a puxar o gatilho. Tec, 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 tec. Todos os tiros falharam, porque Deus pôs o seu dedo no cão daquele revólver. Tanto que depois o revólver disparou, sinal que as balas estavam lá intactas. Então isso foi um desespero. Agora, se Deus não tivesse guardado o irmão Brana, ele estaria morto, tá? Ele foi provado, testado, além da sua capacidade. Mas com isso, Deus mostrou que lá com 7 anos de idade, Deus disse: terás uma obra para realizar. Então Deus tinha que cumprir a sua palavra. Você não vai morrer até que essa obra seja realizada. Glória a Deus. Então você diga assim: eu tenho que cumprir os meus dias, os dias determinados por Deus. E não há doença, não há nada que vai me tirar da minha missão de pai, de mãe, de pastor. Aleluia. E pode-se levantar a nuvem mais espessa que existe, eu confiarei no meu Deus. Aleluia. Porque se as minhas pernas não dão conta de andar mais, Ele vai me carregar no colo. Aleluia. Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Feche os olhos. Deus Pai, nós temos tido, Pai, tentações. Nós temos tido provas propositais. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos abençoado. E o que o profeta diz na mensagem, eu sei, que o Senhor nos dá essas provas, os testes, permite tentações, para que possamos te ter como mais real do que antes que a prova chegasse. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada irmão, que eles retornem com esta fé magnificada. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos teus filhos, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome do Senhor Jesus, cura os doentes, liberta os oprimidos, pelo poder da tua santa palavra. Amém. Amém.
a terminado o culto, irmãos.